Pelo amor de Deus, me deixem cagar! Mas eu quero cagar! Fala, meus queridos otakus, como vocês estão? Espero que estejam maravilhosamente bem. Sejam bem-vindos ao canal, mais um episódio de Dadandan. Episódio 3, hein? Que episódio, meus queridos, que episódio! Rachei o bico. Olha, foi muito engraçado esse episódio. É uma grata surpresa, né? Depois que tivemos aí do episódio 1, principalmente o episódio 1, me preocupou a animação ali, mas agora tá se mostrando ali uma grata surpresa e a animação melhorou bastante. Esse vídeo aqui, gente, vai ter bastante coisa interessante, vai ter análise do episódio, diferenças em relação ao material original e teve algumas censuras, hein? Pelo menos em duas situações teve censura. Vou falar no final do vídeo, depois que eu fizer a análise do episódio. Vou falar o que eles censuraram, tá bom? Fica aqui comigo que esse vídeo tá interessante, tá bom? Mas antes disso, antes de começar o vídeo, né? Peço que se inscreva caso não sejam inscritos, tá bom? Se inscrevam, aquele famoso triplo C. Curte, comente, compartilhe esse vídeo para ajudar aí o engajamento do canal, ajudar o canal a crescer cada vez mais e alcançar mais pessoas, beleza? Dito isto, bora pro vídeo. O episódio 3 de Dadadan começa aí com a Dodoria Santa em um programa de televisão tentando fazer adivinhação, sendo que ela erra todas as respostas, ela erra absolutamente tudo. Ou a pessoa de quem ela tá fazendo a adivinhação nega, né? Pelo menos de início nós temos isso, né? As pessoas até mesmo perguntam, né, se ela tem poderes psíquicos, como de esteira. E acabou sendo depois mostrado aí que essa Dodoria Santa é a avó da Momo, né? Ela acaba ali na volta para casa se deparando com um monstro, né, que é o Ocaros transformado ali na vovó Turbo, tentando atacar a Momo, né, impedindo, e acaba ali impedindo ele. E olha, eu vou falar para vocês, a avó da Momo acabou sendo ali uma coroa estilosa, né, bem nova para ser a avó da Momo, pelo menos na aparência bem novinha, hein? Coroa, tá enxute a coroa. Depois disso a gente vê que a avó da Momo, ela acaba lutando com o Okaru, né, transformado na vovó Turbo, né, sendo que ela acaba prendendo ele ali em um círculo com uma barreira e ele não pode sair fora daquele círculo, senão acaba sendo queimado. E depois que prendeu ali ele numa barreira, né, a vovó descolada aí acaba usando muito bem o diálogo e fez bastante diálogo na vovó Turbo. E finalmente venceu, né? Facilmente venceu aí o Okaru transformado na vovó Turbo. E olha, eu vou falar pra vocês, essa vovó descolada e coroa tá com tudo em cima, hein? A Momo tem a quem puxar. Depois disso, né, quando aí a Momo acorda, né, e pergunta lá pra avó dela onde está o Okaru, de início ela fala que eliminou o espírito maligno. A Momo fica até mesmo preocupada, né, com o que aconteceu com o Okaru. Só que ela acaba não falando absolutamente nada pra Momo. Ela meio que fica com birra, né? Porque a Momo falava que ela era uma farsante e que fantasmas não existiam, né? Então ela fica meio que de birra, né? Ela não tem nada pra dizer pra você, já que você não acredita, né? Eu sou uma farsante, né? Então ficou de birra mesmo, hein? E ela fica assim até que a Momo reconhece que ela estava errada e acredita que o fantasma existe. Ela até pede perdão ali para a própria avó, né? E a avó vendo isso, né? Como ela pediu perdão, né? E ela acaba falando onde o cara está, que estava no templo, né? E ela acaba indo correndo ali até o templo para ver como o cara está bem, né? Ela totalmente preocupada aí com ele. Só que quando ela chega lá no templo, encontra o cara, o maior sossego do mundo, comendo, sem preocupação nenhuma. Aí quando a Momo vê aquilo, acaba ficando com raiva dele, acaba xingando ele, acaba fechando a porta na cara dele ali, né?
O cara até mesmo fica feliz em saber que a Momo está bem, né? Que ele não machucou ela quando ele estava transformado na vovó Turbo. E ele fica feliz que realmente não aconteceu nada com ela, né? Depois disso, até a Momo explica para a avó dela o que aconteceu com a vovó Turbo, com o Okarro, o que aconteceu com eles, né? Que por culpa dela ali, ele acabou sendo amaldiçoado por ela. E por isso ela estava tentando resolver. Também ela falou que acabou despertando seus poderes quando lutou contra ETs. E é uma cena até engraçada porque a avó da Momo não acreditou. Ela falou que ET não existe, né? E é uma reação da Momo ali no começo, que ela também não acredita. Ela só acreditou depois de vendo os ETs por conta própria, né? Depois que a avó da Momo descobre que quem amaldiçoou o cara não é a vovó Turbo, ela conhece essa vovó Turbo, tanto é que ela começa a dar uma explicação. Ela fala que essa vovó Turbo era conhecida como uma vovó de 100 km, é um yokai moderno. E ela falou que o túnel onde ela está agora, antes era habitado por um espírito. Fazia tempo. Tanto é que a avó da Momo fala que o túnel irradiava um poder espiritual muito forte. E eles eram um tipo de espírito que ficava preso aos lugares, porque tinha fortes ligações com um determinado lugar. Então ele sempre ficava naquele lugar. E como aquele lugar a qual pertence o espírito ao seu território, então ele se torna muito mais forte seu próprio território. E a vovó Turbo acabou se fundindo com esse espírito. E nessa fusão acabou se tornando muito poderosa. E é interessante notar que quando ela conta isso, é a música de fundo e as cores das cenas que ela vai contando ali. Lembra muito um filme de terror, um filme de suspense. E eu gosto como que o estúdio tá fazendo o Dadandan nesse tom. Tá ficando muito melhor que o mangá, né? Eles estão sabendo colocar as cores... a trilha sonora deixa aquela cena um pouco mais pesada e eu tô gostando bastante disso. Bom, depois aí de toda essa explicação, a avó da Momo acaba alertando ela que não deveria enfrentar a vovó Turbo, que deveria esquecer do moleque e largar ele pra lá. Claro, a Momo acaba se recusando a abandonar o Okarro, né? E quando ela não sabe o que fazer numa situação, bem engraçado essa parte, né? A Momo sempre fala que quando não sabe o que fazer em uma determinada situação, ela lembra do idol dela, o Takakura Ken, o ator. Né? O que o Ken faria naquela situação? Aí ela acaba agindo de acordo com isso, né? E no caso, nessa questão, né, seria ajudar o Okarro. E aqui a gente tem que tem, além de ser coroa descolada, uma coroa charmosa ainda, é uma vovó zoeira, né? Que ela fica direto mexendo com a sua neta lá, falando que ela estava apaixonada pelo Okarro, né? Ficava zoando com ela lá, ficava até dando o Okarro lá, falando que ela se confessou para ele o que ele faria. É bem engraçado essa cena, né? E depois que a avó da Momo vê a determinação da neta dela, então ela acaba deixando eles lutar com a vovó Turbo. Até passa ali uma estratégia para eles com uma informação de como derrotar a vovó Turbo, né? Que eles precisariam retirar ela do seu território, né? Que é a cidade inteira ali, que é o território dela. Então ali ela é muito forte, então eles precisariam atrair a vovó Turbo para fora da cidade para que eles tivessem alguma chance de derrotar ela. A avó da Momo acaba meio que ficando fora de combate aí, porque ela fala que não tem como ela ajudar, que a barreira que ela usa pega um poder emprestado dos deuses, né? Esses poderes só funcionam dentro da cidade, porque quando eles saem fora da cidade, aí ela deixa de funcionar, os poderes dela acabam perdendo efeito. Então, em outras palavras, cada terra em específico tem o seu próprio deus, e como cada um tiver seu território e área de atuação, então fora ali ela não é muito útil. E finalmente elas esqueceram do Okarro, meu. Finalmente colocaram ele na conversa lá. Esqueceram do moleque ali. Coitado do Okarro, gente. E como a avó da Momo aí não poderia ajudar os dois, então a Momo e o Okarro, somente os dois, né, que poderão ali enfrentar a vovó Turbo. E para isso, eles precisam treinar para ficar ali mais forte. Então a avó da Momo acaba treinando eles. A Momo vai treinar essa parte dos poderes psíquicos e o Okarro vai treinar aí uma série de exercícios de musculação para se fortalecer, para que possa usar os poderes da vovó Turbo de uma maneira mais eficiente, ali com poder total. Aí depois disso tem uma parte fofa ali dos dois entre a Momo e o Okarho, né? O Okarho ali falando que pra Momo não se decepcionar com ele, para não deixar de ser amiga dele, porque na última luta ali, eles só tava pensando nele, em salvar ele ali, e ela não.
Ela tava pensando em tanto destruir o monstro como também salvar o Okaru, né? Então ele meio que acabou vendo que ele foi egoísta e ele pensou que a Momo estava decepcionada com ele. A Momo falou que não, né? Mas ele acaba questionando por que fechou a porta na minha cara então, né? Tanto é que depois ela acaba meio que alegrando ele, falando que a maneira como ele lutava ali com aquele ET era de uma maneira legal, né? Ele tava bem maneiro ali quando ele tava lutando com o ET, né? Isso deixa aí o Okaru envergonhado e feliz ao mesmo tempo. Né? Depois nós temos uma cena ali mostrando que as previsões que a avó da Momo fez lá no começo com aquele idol, bem no comecinho lá, não estavam erradas, estavam totalmente certas, né? Acabou estourando aí um escândalo na imprensa, revelando todos os segredos dele, revelando que tudo que ela falou lá estava certo. A idade dele, a questão do caso dele lá com uma esposa, com um filho, acabou estourando tudo. Então ela tava certa, o cara tava metendo caô ali, né? E depois estourei esse escândalo. E na manhã seguinte, o Okaru ficou com vontade de cagar. Acabou surgindo um problema. Foi a parte mais engraçada, gente. Porque se ele for no banheiro, a maldição vai acabar saindo do controle, vai se ativando. E é interessante que aquele moleque tá todo apertado aí, querendo ir no banheiro ali, e as duas ficam ali conversando sossegadamente, tranquilamente, ó, tá safe. Quando o moleque lá tá se borrando nas calças. E nisso ali, quando o cara ali tá desesperado pra ir no banheiro pra cagar, a gente tem uma explicação ali da Momo sobre como que ela tá suprimindo a maldição da vovó Turbo. Ela informa que tudo que existe tem uma aura ao redor. E ela tá pegando essa aura em volta do Okaru e tá apertando, como se estivesse espremendo. Desse jeito tá suprimindo a maldição. Depois disso, a avó da Momo explica ali pra própria Momo que ela tá dependendo demais da visão dela. E ela não precisa estar frente a frente com o Okaru, até mesmo perto dele para suprir a maldição. Ela pode fazer isso à distância. Para isso, ela precisa sentir essa aura, visualizar na mente dela, para que ela possa agarrar essa aura mesmo à distância e suprimir ela. Entendeu? Mas não adianta muito não, né? Ela faz o Okaru ficar com vontade de mijar, além de cagar também, né? E depois disso vira uma cena de pega-pega com corrida ali, né? O Okaru começa a correr pra ir cagar no banheiro, a Momo tenta impedir ele de ir no banheiro, vira uma corrida dos três ali, meu. Deixa o moleque cagar, caramba. Me dão licença, eu vou cagar. No final, ele conseguiu ir no banheiro, mas a Momo ficou observando ele, gente. Que humilhação dele. Enquanto a Momo estava conversando ali com a sua avó, a vovó Turbo acaba ali se manifestando no banheiro. E acabou brigando. Ela obriga a Momo e o Okaru a ir no túnel naquela mesma noite para enfrentar ela. E ela ameaça a Momo ainda, falando que ela poderia matar qualquer pessoa próxima dela. Qualquer pessoa que o garoto, o Okaru, né, viu e observou estar perto, ela poderia transferir essa maldição para outra pessoa e matar a pessoa. Tanto é que ela ameaça matar a avó da Momo. E até pede para escolher, se quer que eu mate com um AVC ou uma parada cardíaca ou alguma outra coisa. Né? Tanto é que a Momo vê o nariz e os ouvidos sangrando. Elas não tiveram escolha, naquela mesma noite eles tinham que ir até a vovó Turbo. Né? E depois disso nós temos ali uma cena final que é bem engraçado, que é uma cena muito engraçada, porque teve toda aquela despedida dele, todo aquele preparo, aquele ritual, se vestindo ali, a avó da Momo ali se despedindo dela, falando para ela tomar cuidado, sobreviver, eles indo embora de bicicleta sobre o luar, era tudo maravilhoso. Aí corta a cena para eles no trem. Não conseguiram ir de bicicleta, teve que ir de trem ali. Essa cena me quebrou muito, gente. Eles pagando mico ali no trem, meu. E assim termina o episódio. Só que não. Tem aí uma cena de pós-crédito. Não é tão importante assim, mas é uma cena onde a Momo se troca lá e coloca as roupas ali que ela quer, né? É até interessante que ela mesmo significa uma Gyaru. Eu sou uma Gyaru e como uma Gyaru eu preciso se vestir como tal. É interessante que ela tá empolgada e o Okaru tá com vontade de vomitar ali, né? E agora sim termina o episódio. Uau, hein, pessoal?
Que episódio, foi muito bom esse episódio. Ri bastante, principalmente ali na parte quando a avó da Momo aparece, a interação dela com o Okário e com a Momo, a parte do dia seguinte lá do Okário querendo cagar e mijar, entre outras coisas, é muito engraçado. E o tom de Dadandan é assim, gente, essa história, ele é assim, ele tem uma pegada um pouco pesado, ele tem bastante cena de ação, ele tem bastante eti também, tá? Mas ele tem bastante comédia também. Muita comédia ele tem. E para minha felicidade, melhorou bastante em relação ao primeiro episódio. Novamente, tô dizendo. O primeiro episódio deixou muito preocupado a animação, principalmente ali no começo e no final. Mas no segundo episódio essa preocupação desapareceu e o terceiro se manteve. Continuou uma animação muito boa. Dado o histórico do estúdio, eu tinha ficado realmente preocupado, porque o estúdio tinha feito outros animes que a animação não tinha ficado boa. E quando eu vi que era o mesmo estilo de Dadandan, mas o estúdio ali com os produtores estão se superando, gente. Eles estão fazendo uma excelente animação, excelentes cenas de luta de ação, a parte da coreografia, novamente as cores, eu gostei. A adaptação do anime está muito melhor do que o mangá. E isso que a gente quer. Não é simplesmente só um Ctrl-C ou Ctrl-V. A adaptação estão adaptando direitinho. Mas a gente quer ver um a mais. A gente quer ver superior, entendeu? Mesmo que o design seja parecido, mas a questão da direção de cada cena que tem no mangá, no anime, a gente quer ver algo superior, né? E não como o Kaiju número 8, que foi podre, entendeu? Foi podre. Pra quem conhece o mangá e vê o anime de Kaiju número 8, foi podre a animação. Design, tudo horrível, tá parecendo um sapo o design, as vestimentas, tudo. A adaptação foi o Ctrl-C, Ctrl-V, não teve nada demais. E teve cena que ficou pior, assim, o storyboard ali que o mangá tava perfeito, era só seguir ali. Teve cena que eles deixaram abaixo do que tava no mangá, entendeu? A gente não quer aquilo, a gente quer isso daqui. Adaptação extremamente superior ao mangá, e tá sendo muito melhor mesmo do que o mangá. Bom, o anime, gente, esse episódio 3 adaptou os capítulos 3 e 4 do mangá. Teve aí 2 capítulos do mangá adaptado, né? O episódio 1 e o episódio 2 teve um capítulo cada um adaptado, e esse daqui já adaptaram 2. Se bem que o episódio 3 tinha 40 e poucos páginas, o episódio 4 aí regulou, né? Deu 20 páginas mais ou menos, e daqui pra cá vai ser 20 páginas, então provavelmente eles devem adaptar aí, 2 não, mas acho que deve adaptar uns 3 capítulos aí. Eu acho que não chegaria a 4, uns 3 ou 4 aí mais ou menos. Mais provável que seja 3. Então, mas foi isso daí, capítulos 3 e 4 adaptado do mangá. Teve diferenças? Não houve diferenças, mas teve censura em 2 ocasiões. A primeira parte aí que teve censura é quando o Okário tá transformado na vovó Turbo e pega a Momo pela perna, bem no comecinho. No anime mostra aí como tá mostrando, ele pega a perna da Momo, levanta ela e mostra rapidamente a calcinha dela. Essa foi a cena do anime. No mangá não, no mangá, como vocês podem ver aí, ele pega a perna da Momo, ele levanta a saia dela, depois levanta ela no ar, né, com as pernas dela toda aberta, ela ainda confere o que tem no meio das pernas dela. Ou seja, mostra tudo a cena. Por que eu tô destacando essa cena dessa censura? Porque novamente censuraram. E não faz o menor sentido isso, porque no primeiro episódio já mostra a Momo de calcinha e sutiã. Ou seja, o primeiro episódio não teve nenhuma censura, o segundo já teve, ela ali se trocando no quarto, e novamente aqui teve censura também. Então assim, eu pensei que o padrão seria mostrar o eti e não teria censura, mas pelo que eu vi no 2 e no episódio 3 agora, parece que a tendência é essa, que eles vão começar a censurar essas partes que tem um eti aí no anime. É uma coisa que não precisaria, porque no episódio 1 já mostrou, né? E uma outra cena, novamente de censura, é a posição em que a avó da Momo fica. É a parte quando aparece a notícia lá do Aido, que ela fez a adivinhação e ele falou que era tudo mentira.
a adivinhação dela, depois se mostrou verdade, né, que estoura um escândalo. Nessa parte que ela tá ali vendo, você pode ver a cena de anime que corta toda a parte de baixo, só mostra da cintura pra cima ela. Só que no mangá, olha só como mostra ela por inteira, e ela senta desse jeito, com as pernas completamente abertas. Não teria necessidade de censurar isso, gente. Assim, é uma coisa boba pra censurar. Não teria necessidade. Por que o mangá sempre mostrava isso? Que mostra meio que o estilo da avó da mão. O estilo da avó da mão é um pouco relaxado. Ela fica em casa nessas poses meio que sensual, as pernas abertas, meio sensual. E isso não é só dessa vez, tá, gente? Em vários momentos do mangá ela fica assim. Porque esse é o estilo dela, né? A personalidade dela é assim. Então essas foram aí as diferenças não, né? As censuras que colocaram. De diferente não teve nada, eles adaptaram direitinho o mangá, tá bom? Nem botaram, nem tiraram. Só foram essas duas ocasiões aí que eles acabaram censurando, tá bom, gente? Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário aqui no vídeo, não esqueça. Seu comentário é sempre muito importante. Sua opinião, se vocês gostaram, se vocês odiaram, se acharam podre, se gostaram também como eu. Sua opinião é sempre bem-vinda, discordar nunca será ofensa, tá bom, gente? Fico por aqui. Até mais. Fui.